Eu tenho uma curiosidade, né? Como é que a senhora foi parar na Polícia Militar? Como é que isso mexeu com a senhora? Ainda mais sabendo que a senhora é de uma família libanesa. E a família libanesa é aquela que protege as meninas, né? Ainda mais uma menina, Polícia Militar, deve ter sido uma guerra na sua casa. Foi uma guerra muito grande. Eu tive que ir contra toda a família. Eu acredito. Eu saí de casa aos 16 anos, já quebrando porteira, não é nem abrindo barreira, é quebrando porteira, porque de um lado da minha família, do lado da minha mãe, meu avô veio de Trípoli. Então, tradicional, a minha avó era quem mandava na família. E era de origem cristã ou muçulmana lá na... Muçulmana. 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 Aí pior ainda. Pior ainda. E o meu avô paterno, espanhol. Isso também não é fácil. O sistema ali é difícil. E eu, aos 16 anos, eu queria mais. Eu não queria... Aquilo para mim era pouco. O interior, Sapopema, é um lugar pequeno. Um lugar muito pequeno. Na época tinha 4.000 habitantes. Hoje tem 8.000. Ainda continua pequeno, mas é um lugar maravilhoso que eu retorno até hoje. Essa igreja aqui tem 18.000 membros aqui na sede. Então, maior. Olha Quantas só. vezes maior que a minha cidade? É verdade. E eu arrumei a mala e fui embora para Telêmaco Borba estudar. De lá fui para Ibaiti. Mas para Telêmaco Borba, com 16 anos, você foi com a bênção da família ou também foi difícil? Não, aí eu fui com a bênção da família. Sim. Porque no lugar era tão pequeno que não tinha segundo grau na época. Você tinha que continuar só até o ginásio a gente estudava e daí tinha que estudar, eu queria estudar mais. A maioria ficava ali só com o ginásio. Falei, não, eu não quero isso para mim. Eu quero mais. Aí, um dia, eu vendo televisão, eu vi que abriu inscrição para a Polícia Feminina. E eu sempre quis, desde criança, eu queria entrar para o Exército. Claro que era impossível, né? Eu sempre corri atrás do impossível, lutei por coisas difíceis. Quando eu vi a oportunidade de que abriu um pelotão, abriu a inscrição para a Polícia Feminina no Paraná. E foi o primeiro pelotão? Na verdade, o primeiro foi no Colégio da Polícia Militar. Nós fomos o primeiro na Academia Policial Militar do Guatupê, aonde até então, já a polícia na época já tinha mais de 100 anos. Sim. E era só homens lá. Não estava adaptada para nós. E quando eu vi que abriu inscrição, eu nem na minha formatura eu fui. Você foi direto para lá? Eu fui para a casa do meu pai, pedi um pouco de dinheiro para ele. Uhum. Eu tinha uma prima que estava de férias lá em Sapopema. Eu pedi para ela se eu podia ficar na casa dela. Morava aqui em Curitiba? Ela morava em Curitiba, ela estava de férias lá com os filhos. E daí ela me deu o endereço de um pedaço de papel. E eu não conhecia Curitiba. Aí ela disse que eu poderia ficar 30 dias na casa dela. E eu vim sem saber que lado que era o bairro Mercedes. Cheguei na rodoviária, desci, entreguei o papel para o taxista, ainda vim encrencando com ele, brigando com ele. Você não está rodando demais, não? Porque me falaram que, quando eles verem que a gente é meio tongo, né, jacu assim, do interior, eles ficavam rodando. Sim. Ele disse, não, é por aqui mesmo. Falei, mas está demorando muito. Ele disse, não, é o trânsito. Eu cheguei à noite. No outro dia cedo, eu saí. Eu fiquei deslumbrada com o tamanho dos prédios. Sabe quando você fica olhando para cima? E assim estava eu. Aí eu tinha um endereço onde eu ia fazer a inscrição, na Ângelo Sampaio. Eu vim a pé até um pedaço, peguei o ônibus, perguntei na rua, peguei o ônibus até outro pedaço. Eu me lembro que, muito caipira que eu era, eu perguntei para o cobrador. E eu tinha pouco dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Meu pai deu pouco dinheiro para mim. E
Aí eu perguntei para o cobrador, se eu for até a Rua Ângelo Sampaio, quanto que eu tenho que pagar? Porque eu achei que era por parte. Como se fosse um táxi. Ele disse, não, esse não vai no Ângelo Sampaio, só vai até o centro. Então eu vou até o centro. Aí fui até o centro e de lá eu fui perguntando e fui a pé até Ângelo Sampaio e fiz a minha inscrição. E nunca mais voltei, pastor. Uau. A família toda foi contra. A minha avó era uma turcona, 4x4. Aquelas turcas que no Natal, no Ano Novo, Deus me livre na Páscoa se a gente não estivesse em volta da mesa. Ela assava aqueles porco inteiro no fogão, no forno a lenha, inteiro assim, e fazia aquelas panelas de charuto, de mijadra, de quibe, e era assim uma coisa, e todo mundo em volta da mesa. E eu, uma das netas que ela mais gostava, Estava aqui, estudando. estava detida na academia de polícia porque eu tinha comido na sala de aula e eu estava detida. É revolucionário mesmo. Vou deixar essa história para a gente entrar no nosso tema aqui, né?